Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. E criei esse canal aqui no YouTube para compartilhar com os irmãos em Cristo e os amigos mensagens da Palavra de Deus. Mensagens que instruem, que consolam, que confortam e que nos dão direção para a vida. Nossa mensagem de hoje tem como título A fé vem pelo ouvir, e está baseada numa passagem do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 10, versículos 8 a 21. Nós vamos ler agora. A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será envergonhado, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Mas pergunto, será que eles não ouviram? É claro que sim. A voz deles se espalhou por toda a terra, e as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Pergunto mais, será que isso não chegou ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu farei com que vocês fiquem com ciúmes de um povo que não é nação. Por meio de gente insensata, eu os provocarei a ira. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. O termo palavra que está no versículo 17 é o que deu o título à nossa mensagem. O termo palavra que está ali, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, é literalmente palavra falada. E é a mesma ideia que nós temos em Atos 11:14, quando diz que Pedro foi chamado para a casa de Cornélio para dizer a ele palavras mediante as quais ele e toda a sua casa seriam salvos. Também é a mesma ideia que nós temos no primeiro capítulo da carta aos Coríntios, em que Paulo enuncia a sua motivação para pregar o evangelho. Ele diz que ele não queria anunciar outra coisa aos coríntios a não ser a palavra da cruz, que era loucura para os gregos e escândalo para os judeus. A palavra é uma palavra de salvação, a palavra da cruz é uma palavra de salvação. É uma palavra falada. Nesse mesmo primeiro capítulo de 1 Coríntios, o que Paulo está dizendo também é que o método de Deus é a palavra falada. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Foi essa maneira que Deus estabeleceu desde o início e tem sido usada até hoje. O método de Deus é que a fé vem pelo ouvir,
e ouvir a palavra de Cristo. E se é assim, alguém precisa falar e alguém precisa ouvir. Quem tem que falar é quem tem a experiência de salvação em Cristo. Jesus disse, pouco antes de partir para o céu, depois da sua ressurreição, ele disse aos seus discípulos: recebereis poder ao vir sobre vocês, vocês receberão poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. É um imperativo. Jesus não estava dando uma alternativa, uma possibilidade, dando uma escolha para nós. Ele disse: vocês vão ser minhas testemunhas. Portanto, testemunhar não é, como muitos por aí dizem, um dom. Eu ouço pessoas dizendo assim: eu não tenho dom de testemunhar, eu não sou bom nisso. Mas testemunhar não é um dom. Testemunhar é uma missão que Jesus deu a todos os crentes. A todos. E quando nós deixamos de testemunhar, nós estamos falhando com Cristo. Falhando com Cristo e trazendo vergonha para o Evangelho. No Evangelho de João, capítulo 12, versículos 42 e 43, nós temos um registro muito triste que diz que algumas pessoas que creram em Jesus, alguns crentes judeus, não confessaram a sua fé para não serem expulsos da sinagoga. E João registra: amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Tem muita gente que está amando mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Isto é, para não ficar mal com as pessoas ao seu redor, que não creem, que não aceitam a pregação, então elas deixam de testemunhar. Mas testemunho não é um dom. Testemunho é uma missão. Porém, só pode falar do Evangelho, só pode pregar, só pode testemunhar aquele cujo coração e a boca estejam cheios da palavra da fé. É o que Paulo diz aqui nos versículos 8, 9 e 10. Diz: porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca, no seu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, como disse Jesus lá nos evangelhos, ele disse: a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio da palavra, da fé, da verdade do evangelho, então você será capaz de testemunhar. Só assim será. Nós somos enviados a falar. Paulo diz no versículo 14 e 15: como, porém, invocarão aqueles em quem não creram? É uma pergunta. Como alguém pode invocar ao Senhor? Ele antes tinha dito: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas quem pode invocar? Somente aqueles que creem. E quem pode crer? Somente aquele que ouve. E quem pode ouvir? Somente aquele que ouviu um pregador, um testemunhador, alguém que deu testemunho. E como pregarão
se não forem enviados, mas nós fomos. Jesus disse lá em João capítulo 20, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Somos enviados. E esta missão é uma missão gloriosa. No versículo 15 diz assim, no final, como está escrito, Isaías foi quem escreveu isso, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Os pés dos que testemunham, dos que anunciam a boa nova do Evangelho, são formosos. É uma figura que quer dizer que a beleza nessa missão, a glória nessa missão, a recompensa nessa missão e a alegria nessa missão. Portanto, é nossa obrigação, nosso dever, melhor ainda, é nossa missão de crentes falar, pregar, testemunhar a palavra de Cristo. E somente assim alguém vai ouvir, porque alguém precisa ouvir. O versículo diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Alguém precisa ouvir. Precisamos ir às pessoas. Precisamos falar às pessoas, a todas as pessoas. No versículo 12, Paulo diz que não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Deus é o Deus de todos os seres humanos. Ele não faz diferença entre as pessoas, entre raças, entre posição social, classe social. Ele não faz distinção entre sexo, porque para Deus todos têm o mesmo direito e a mesma necessidade de ouvir a sua palavra, ainda que não creiam. No verso 16, diz assim, nem todos obedeceram ao Evangelho, nem todos, mas todos ouviram. Ele faz uma pergunta, será que não ouviram? É claro que sim, ouviram. A voz deles se espalhou por toda a terra, as palavras deles alcançaram os confins do mundo. Essa é uma profecia que fala da missão dos filhos de Deus de espalharem o Evangelho por todo o mundo, de transmitirem esta fé a todas as pessoas. Só é possível alguém crer de verdade se ouvir a palavra da verdade. Paulo disse a Timóteo, no primeiro capítulo, versículo 15, uma palavra que eu gostaria até de ler para vocês numa outra tradução que eu entendo que é mais esclarecedora. Diz assim, o ensinamento verdadeiro e que deve ser crido e aceito de todo o coração é este: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É isso que Paulo cria e é isso que Paulo pregava. E só é possível alguém crer nessa verdade se ouvir essa palavra da verdade. Essa palavra que deve ser crida e aceita de todo o coração. Essa palavra que é digna de toda aceitação, como diz outra tradução. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. É preciso que o mundo ouça isso. Precisamos ter a mesma atitude de Deus, que é mencionada aqui no versículo 21, que diz assim, no versículo 21, diz assim, vamos ler.
Todo dia estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Todo dia Deus enviou seus profetas, seus mensageiros, para falar ao seu povo a sua palavra. Era um povo desobediente, era um povo rebelde, era um povo que não cria, que não aceitava, mas Deus o amava. Deus queria a sua salvação. Como diz o apóstolo Pedro na segunda carta, capítulo 3, versículo 9, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o desejo de Deus. Ele não deseja a morte de ninguém, a condenação de ninguém no pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, quer dizer, algo que é profundamente, que sai profundamente da graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Não nos compete converter ninguém. Isso é obra do Espírito Santo. Mas é nosso dever trabalhar para levar as pessoas a uma firme confissão de sua fé e a assumir um compromisso para toda a vida com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.